Bom dia para você que está ligadinho na TV Zoom. Começa agora o Zoom Notícias. E a terça-feira amanheceu nublada e deve permanecer com muitas nuvens ao longo do dia. Mínima de 13 e máxima de 20 graus. E diversos acidentes deixaram mortos e feridos nas estradas da região durante o Dia dos Pais. Entre as principais causas está a imprudência ao volante. Veja na reportagem. O Dia dos Pais foi violento nas rodovias da região. Ao todo, foram 4 mortes e mais de 10 feridos. E a imprudência ao volante chama a atenção. Na última sexta-feira, um homem foi detido, acusado de dirigir embriagado e atropelar uma mulher no bairro Nova Suíça. Segundo dados do Observatório Nacional de Segurança Viária, as 3 principais causas de acidentes no trânsito estão interligadas a 3 fatores: humano, veículo e via. E 90% delas é causada por falha humana, seja por falta de atenção no trânsito ou desrespeito à legislação. Bastante acidente acontecendo aí. Você acha que você respeita as leis de trânsito? Nem todas, né? Nem todas. Cinto, por exemplo? É uma delas. Bem imprudente. Tem bastante motoristas aí que estão precisando ter um pouquinho mais de coerência no trânsito, entendeu? Inclusive você está sem cinto. E o senhor se considera um motorista prudente ou imprudente? Inclusive que eu estou sem cinto. O senhor se acha um bom motorista, obedece à legislação? Não botei o cinto aqui não, que quebrou o negócio ali, o pino de travar ali. Tá com problema? Tá. Jovens se exibem em bicicleta motorizada e tem gente sem cinto falando ao telefone que tenta esconder o rosto. A responsabilidade no trânsito não é apenas do motorista. A sinalização precisa ser respeitada também por pedestres. A imprudência ao volante também gera despesas financeiras e sociais. Medicamentos, leito de hospital, combustível, seguro, indenizações e previdência são apenas alguns dos prejuízos que um acidente pode causar. Segundo dados do 6º Grupamento de Bombeiro Militar, foram 335 acidentes de trânsito no primeiro semestre do ano passado, com 800 feridos, e 433 no mesmo período desse ano, com 627 vítimas. Dirigir é uma ação individual em um ambiente coletivo. Então a nossa irresponsabilidade pode ocasionar efeitos sobre terceiros. Então, quando estivermos dirigindo, nada de utilizar ferramentas de comunicação social. Isso reduz a nossa atenção, isso pode provocar acidentes. Além disso, nós também temos os limites de velocidade. Nós temos que obedecer à sinalização. Por questões não só porque gera uma infração, mas pelo risco que a gente pode provocar. O trânsito é um mecanismo social, então todos devem fazer a sua parte de forma a respeitar esse ambiente. Vale reforçar que bebida e volante não combinam. Confira agora as orientações após a confirmação da primeira morte por febre amarela na cidade. Esse óbito já aconteceu há um tempo atrás, a confirmação laboratorial saiu para a gente agora e esse caso foi um caso considerado importado, né? Essa pessoa teve em área de risco em Casimiro de Abreu e ele é considerado um caso importado, então ele não foi adquirido no município de Nova Friburgo, ele só faleceu aqui, mas não adquiriu a doença aqui. Existem outros casos de pessoas com suspeita ou de morte, alguma coisa assim? Não, a gente no momento não segue investigando nenhum caso registrado no município, né? Esse caso era um caso suspeito e aí se confirmou a evidência da febre amarela na pessoa, que inclusive ainda segue em investigação epidemiológica, porque ele é associado a esse diagnóstico, ele tinha outras patologias. Então a gente ainda segue, para fechar de fato, epidemiologicamente falando, a gente ainda segue a investigação desse caso. Mas de fato ele tinha febre amarela. Com relação aos primatas e a investigação da possibilidade deles terem morrido por febre amarela, os que foram constatados aí nos últimos meses, algum deles deu positivo? Todos eles já teve um resultado? Já tivemos resultado de todos eles e felizmente negativo, né? Não apresentavam nenhuma doença aí de diagnóstico clínico infeccioso, não tinha febre amarela. Então, diante dessa confirmação da morte, né, qual é a orientação da Secretaria de Saúde para os friburguenses? Na verdade, assim, primeiro de tudo não é motivo para alarde, né? Uma vez que essa doença não foi adquirida aqui no nosso território. E também, assim, acalmar a população, porque a área onde ele residia e as demais áreas adjacentes já eram áreas cobertas pela vacinação, né? Então a gente já iniciou lá em março
essa vacinação no município, que perdura até hoje. Essa vacinação não vai acabar, porque ela faz parte hoje da nossa rotina de vacinação, então ela não vai acabar, ela tem aí os dias de vacinação, e aí a gente precisa saber de que é importante a vacinação, assim como para as pessoas que têm alguma contraindicação à vacina, as medidas de prevenção, A gente tem aí o transmissor da área urbana, que é o Aedes aegypti, então o mesmo cuidado que a gente sempre diz para as outras doenças, dengue, zika, chikungunya, também para a febre amarela. Evitar água parada, evitar foco de água, usar repelente se for o caso de ir para áreas de mata, Então são os mesmos cuidados para qualquer doença transmitida aí pelo mosquito, pelo Aedes aegypti. Então, para a gente finalizar, passa para a gente os locais e os horários de vacinação contra a febre amarela aqui em Nova Friburgo. Sim, nós temos aí 4 unidades fazendo vacinação, Na segunda-feira, de 9 às 16 horas, em Conselheiro Paulino, no Valdir Costa. Na quarta-feira, a gente tem também no mesmo horário, no Silvio Henrique Browne. Na quinta-feira, em São Geraldo, no período da manhã. E na sexta-feira, em Olaria e Cordoeiro, também o dia inteiro. E você aí, está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho? Confira as vagas disponíveis em Nova Friburgo. Uma vaga para agente de portaria, 2 para ajudante de padeiro, 1 para analista de rede, 1 para auxiliar de limpeza, 1 para auxiliar de linha de produção em confecção, 1 vaga para açougueiro, 1 para balconista, 1 para bombeiro hidráulico, 1 para cabeleireiro, 1 para carpinteiro de formas, 2 vagas para consultor de vendas, 2 para cortador, 48 vagas para costureira, 1 para educador social, 2 para eletricista, 2 para empregada doméstica, 1 para instrutor de informática, 1 vaga para manicure, 1 para marceneiro, 2 para modelista, 1 para montador de veículos, 2 para operador de caixa, 1 vaga para operador de suporte técnico, 2 para padeiro, 1 para pintor de carros, 1 para professor de língua inglesa, 1 vaga para programador de internet, 1 para tecelão de fitas, 1 para técnico de laboratório de eletrônica de automação, 1 para técnico em manutenção de equipamentos de informática e 2 vagas para vendedor de serviços. E o Zoom Notícias fica por aqui. As principais notícias do dia vocês conferem logo mais às 15 para as 7 da noite. Na edição de hoje, nossa equipe foi até Rio Bonito, em Lumiar, no quadro Zoom TV Jornal na Comunidade. Isso e muito mais às 15 para as 7 da noite. Toda a nossa equipe aguarda por vocês. Até lá!